graça e a paz do Senhor sejam com todos vós, amados irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco neste momento, Pai, diante do Senhor e clamo para que a Tua graça, a Tua bênção, Pai, que a Tua palavra, a Tua provisão venha através da minha vida para todos esses meus irmãos aqui que me acompanham, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês, meus queridos, nesse dia aqui, uma mensagem através do que a gente pode entender por semeadura. Não é necessariamente sobre a lei da semeadura que eu irei falar, mas eu quero pegar um gancho nessa palavra de semeadura para trazer para vocês algo aqui nesse dia. Quem quiser aí acompanhar comigo, por gentileza, o texto qual eu lerei aqui está em Mateus 13, a partir do verso 1, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte em pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Tem mais alguns textos que eu gostaria de ler aqui antes de trazer um veredito ou um entendimento sobre o caso. Lá em João, no capítulo 4, a partir do verso 36, nós podemos ver o seguinte, a palavra do Senhor nos diz: E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. E agora lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, a gente vai ver Paulo falando a partir do verso 6 o seguinte: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Essa é a parte da escrita que eu gostaria de trazer para vocês nesse dia. E agora uma pequena reflexão aqui sobre o assunto, algo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, que muitas vezes nós temos simplesmente plantado. E qual que é a diferença de plantar e semear? Normalmente quando você planta, você sabe ali com exatidão a semente qual você está usando, a profundidade da cova que você previamente fez. Você tem aquele trabalho que nem o apóstolo Paulo diz aqui, o que planta e o que rega ali, ele vai ser a mesma pessoa, porque é o que vai dar cuidado para aquela semente até que essa semente se torne uma árvore. Já semear é algo muito diferente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar, ver talvez numa série, num filme, ou talvez até mesmo presencialmente, talvez vocês tiveram essa oportunidade de ver ali. Quando alguém está semeando, aquela pessoa, vamos para os primórdios da humanidade, algo que pode ser visto no Antigo Testamento. A pessoa recebe aquele alforje ali, que é aquela bolsinha com as sementes ali dentro, as covas já estão prontas ou a terra ali já está no jeito e ela simplesmente sai a lançar as sementes. Por isso que Jesus aqui em Mateus, ele usa essa alegoria, que era algo que aquele pessoal daquela época compreendia bem. Você lançar sementes, muitas vezes você não sabe onde aquelas sementes vão cair. Como ele traz aqui nessa metáfora,
E aí parte dessa semente caiu ali sobre aquela pessoa que estava semeando, parte caiu sobre o caminho, na beirada do caminho ali, ou sobre o caminho, outra parte caiu sobre pedras, outra parte caiu sobre uma área onde depois se tornou um espinheiro, e houve aquela porção que caiu em boa terra. O que eu quero trazer com isso tudo para vocês? Um entendimento prático. Nós temos muitas vezes nos ocupado com plantio, como eu estava falando aqui anteriormente. Nós queremos plantar X para ter a certeza de que nós iremos colher X. Só que no reino de Deus a gente vê que há muito mais pessoas que são engajadas, que são chamadas para semear do que para plantar. Paulo era um apóstolo, ele tinha uma profissão específica ali no reino de Deus, que era cultivar aquilo ali que estava sendo plantado, que era permanecer firme ali. E uma alegoria, uma metáfora que a gente vê sobre Paulo, que ele fala que o trabalho dele no reino era para a edificação dos santos. Então Paulo era aquele que trabalhava, ele falava que ele queria entregar a noiva do Senhor de forma que essa estivesse adornada. Ou seja, ele se esmerava ali, ele realmente se empenhava para, mesmo que fossem poucas as pessoas às quais ele iria cuidar, doutrinar, ele queria garantir que aqueles poucos que ele estava trabalhando ali iriam de fato chegar à perfeição, humanamente falando e divinamente falando também, porque é claro que quem dá a perfeição ali é o Espírito Santo, mas Paulo usava dessa fonte do Espírito Santo para capacitar aos santos, esse era o ministério dele. E o que eu quero trazer nesse dia com essa visão de nós precisamos também estar empenhados em semear? Quando eu lanço ali semente, eu posso interpretar isso até de duas formas. Quando eu lanço sementes espirituais, significa que muitas vezes eu não vou ter a oportunidade de cultivar ali aquela terra, não vou ter aquela oportunidade ali de ver de fato o que aquilo ali que eu estou plantando vai se tornar. Ou seja, eu só lanço uma semente e acredito. Eu oro em Deus que acredito que aquela semente ali vai alcançar a boa terra. E também no natural, quando você olha para o natural, se eu planto na vida de alguém, eu fico ali secando, esperando ali, ver se aquele fruto ali vai repercutir em algo ou não. Se eu simplesmente semeio, eu acredito, olha, isso saiu das minhas mãos, não pertence mais a mim. O que vai acontecer da agora em diante é com Deus, é com a terra na qual vai cair. Por quê? A gente às vezes fica com um sentimento de posse tão grande sobre aquilo que a gente está distribuindo, compartilhando, que às vezes a gente acaba fazendo com que aquilo ali se torne algo para a gente. Eu não mais estou semeando na vida dos outros, mas eu estou plantando porque eu estou enfiando a minha mão ali, eu estou cuidando daquilo ali, eu estou focado naquilo ali. E não é errado você ter esse zelo, mas muitas vezes nós estamos tão focados em ter o nosso nome naquilo ali, ter o nosso mérito naquilo ali, que nós acabamos fazendo com que todos os processos ali que seriam naturais, eles se tornassem artificiais. Às vezes eu não estou disposto a doutrinar pessoas no sentido de deixar que elas experimentem coisas, mas às vezes eu estou querendo que elas vivam exatamente as mesmas experiências que eu vivi, ou seja, elas não vão ser necessariamente algo para o reino, mas vão ser uma cópia minha. E isso, claro, tem um fator positivo, sim, porque Jesus, quando ele doutrinava ali, ele doutrinou apenas 12, mas eram os 12. Só que depois a gente vê que desses 12 saíram 70, e aqueles 70 não eram cópias exatas daqueles 12. Então é importante que haja essa diversidade, é importante que haja múltiplas estratégias. E o estrategista, aquele que vai nos ensinar sobre como trabalhar cada coisa, é exatamente o Espírito Santo. E a própria palavra diz que o Espírito Santo distribui os seus dons como melhor lhe apraz. A gente pode até trazer para isso, para essa visão de dons, aquela mesma metáfora que Jesus conta sobre os talentos ali. Um ele deu um, a outro ele deu dois e a outro ele deu 4 talentos, né? 5 talentos, perdão. E cada um multiplicou conforme aquilo que lhe havia sido confiado. A gente pode trazer para essa metáfora porque é interessante que haja essa diversidade no reino. É interessante que muitas vezes eu esteja na posição de Paulo ali, de alguém que vai plantar, alguém que vai cuidar, que vai garantir que haja o crescimento,
mas eu também tenho que estar na posição de alguém que vai simplesmente semear, alguém que entende ele, não, peraí, o reino hoje não está me cobrando, e quando eu falo esse reino, é o reino de Deus, o reino hoje não está me cobrando que eu plante, está me cobrando que eu semeie, porque como eu disse, a semente, uma vez que ela saiu ali do meu alforje, ou saiu do meu bolso, ela não mais me pertence, eu simplesmente tenho que ter a fé, a maturidade de entender aquela semente me foi dada e eu cumpri com a tarefa dela que foi semear, lançar. Aí onde eu quero finalizar com isso. Às vezes Deus vai colocar na sua vida coisas simples. Pode ser recurso financeiro, pode ser tempo. Muitas vezes nós não temos semeado o nosso tempo na vida dos outros. E é um bem muito valioso, tanto é que a gente é pago hoje em dia em tempo, o dinheiro que a gente recebe, quem trabalha de carteira assinada sabe bem disso, você não é pago por produtividade, você é pago por tempo, porque o tempo também é um quantitativo de produtividade, mas enfim, muitas vezes Deus vai colocar um bem material mesmo na sua vida e aquilo ali já vai vir com a assinatura de Deus assim, isso não é para você, isso está com você neste momento, mas é para você semear na vida de outros. Eu mesmo já tive a oportunidade, glória a Deus por isso, de semear bens materiais assim na vida de outras pessoas. Ou seja, quando você semeia, aquilo ali saiu da sua mão, você não tem mais o direito de posse. Então você não pode ir lá na vida da pessoa amanhã e falar assim: poxa, mas eu te entreguei tal coisa, eu entendi de Deus que era para eu te entregar tal coisa e você está cuidando com tanta falta de cuidado. Ou seja, se você semeou, foi lançado à terra. A terra agora tem a obrigação de cuidar. Enfim, meus queridos irmãos, eu acho essa palavra muito preciosa, esse entendimento que Deus trouxe à minha vida e gostaria de compartilhar um pouquinho dele com vocês. É assim como eu estou aqui neste momento lançando essa semente sobre a vida de vocês, eu espero que vocês também vão entender isso e consigam também lançar sementes sobre a vida de outros, tá bom? Um forte abraço, que Jesus os abençoe grandemente.